Boa noite, sou Andréa Silvestre e eu que vou ficar com vocês hoje para o Evangelho. Nós aqui do GEAL estamos todos também em quarentena e todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 20 horas a gente continua fazendo o Evangelho. Então nós vamos dar início agora ao nosso Evangelho, que é o estudo que a casa André Luiz faz já há bastante tempo e a gente se dispôs a continuar esse trabalho mesmo online. Boa noite a todos os internautas e que esse evangelho sirva para a nossa reflexão. Eu escolhi um tema bastante interessante para o momento em que a gente está passando, né? Capítulo 9, a paciência. Então eu vou fazer a leitura para depois a gente falar sobre. E depois que eu terminar aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, ok? A paciência, um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há um bem mais penoso e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Eu já vou comentar rapidamente esses 3 parágrafos que a gente leu. Com relação à dor, a gente sempre ouve dizer que a gente aprende pela dor ou pelo amor. Eu acredito que isso é parcialmente uma verdade. Existem pessoas que se anteciparam a aprender pelo amor. E eu acredito também que, com relação à paciência, é uma virtude bastante trabalhosa para a gente fazer na reforma íntima. Eu falo por mim mesma que a paciência diante das nossas atividades profissionais, das nossas atividades pessoais, muitas das vezes a gente se perde. Eu tiro por base muito, eu acredito, que no trânsito, eu acredito que quando nós somos pedestres, a gente tem um comportamento, nós somos mais pacientes. E quando a gente está sobre o volante, né, quando a gente está dentro de um carro, a impressão é que a gente se empodera e a gente perde um pouco a nossa paciência. Aquele que não dá seta, aquele que estaciona em lugares impróprios, aquele que ultrapassa em lugares perigosos, enfim. E a gente acaba perdendo a paciência, na verdade, com o outro. E, às vezes, o outro nem sabe que você, naquele momento, né, dessa falta de paciência, você teve sentimentos ali bastante prejudiciais a nós mesmos, né? Por isso, logo em seguida, a gente fala ali, o Evangelho fala sobre o perdão, né? E eu acredito muito que quando a gente se dispõe a perdoar, mesmo que o outro não saiba do seu perdão, é um sentimento de leveza para nós mesmos, né? E eu vou falar um pouco hoje dessa convivência em que nós estamos tendo que ter, né? Ou na verdade eu acho que ter não,
Nós escolhemos, né, nos casar, termos filhos, trabalhar com aquelas pessoas. E aí, muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né, a falta do tempo. Isso era muito comum antes da pandemia, né? Então a gente falava que não tinha tempo para ir visitar os pais, não tinha tempo para brincar com os filhos, não tinha tempo para se desenvolver, para ler um bom livro, assistir um bom filme, até mesmo às vezes para ir para uma casa religiosa, tratar da espiritualidade, né? Bastante importante. E hoje nós nos deparamos com pessoas reclamando, né, de estar em casa com seus filhos, com os maridos, com os pais às vezes, ou enfim, com aquelas pessoas de convivência diária ali. E eu acredito que é uma reflexão bastante interessante com relação a essa paciência. E a gente que está fazendo home office em casa, por exemplo, ter os filhos próximos, às vezes, nos atrapalha. Mas eu acredito que tem algo bastante interessante para a gente trabalhar a questão da paciência, é a comunicação. Eu acredito que quando a gente comunica o que é que está acontecendo, verdadeiramente o porquê que o papai e a mamãe estão em casa, avisar os pais que nós temos que trabalhar em casa devido aos cuidados que se tem, escolher um local para que a gente trabalhe com mais tranquilidade, pedir para que a gente não seja interrompido. Isso é muito importante para que a gente evite as interrupções desnecessárias. Pode parecer que seja óbvio para você que se você está lá no seu home office, você está trabalhando. Mas para uma criança é difícil, né? Na verdade, não existia esse hábito, são hábitos novos. Nós estamos construindo os novos hábitos de estarmos em casa, almoçarmos em casa, jantarmos em casa, lanchar em casa, fazer atividades físicas em casa. Então tudo isso é tudo novo para as crianças, para os pais, para os esposos, até mesmo para os ajudantes. Então isso precisa ser muito bem comunicado, porque senão a gente com certeza vai ser interrompido em hora que não deve e consequentemente a gente vai perder a nossa paciência. Então eu acredito que o maior aliado da paciência é a comunicação. Às vezes avisar, olha, não estou legal hoje, não estou bem, estou preocupada, preocupado. Eu acredito que essa verdade também é bastante interessante. E caso a gente perca a paciência, a gente tentar pedir o perdão. Olha, eu estava realmente, está difícil essa situação, é tudo muito novo para todos nós, então me perdoa por essa minha falta, né? Então, a gente acredita que esse perdão ele também faz bastante sentido aqui na nossa leitura. Então, continuando, a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Que bom, né? Então vamos olhar ali, a gente costuma dizer que tudo é difícil, né? Que a nossa situação antes da nossa quarentena estava difícil, a situação financeira era difícil, o meu trabalho, o meu chefe, o meu marido, os meus filhos, enfim, né? Estava tudo muito complexo. E, na verdade, eu acredito que quando a gente usa a palavra difícil, acredito que as coisas realmente acabam ficando difíceis. E aí, quando ele fala aqui que a gente precisa fazer olhar para aquilo que é nosso dever, né? E também aquilo que é de nosso direito. Por isso eu entendo que a comunicação ainda ela faz sentido aqui.
E quando ele diz aqui para que a gente olhe não só para aquilo que a gente está reclamando, mas por tudo aquilo que nós temos a agradecer. Nós temos saúde, nós temos um lar, nós temos alimento, nós temos trabalho, nós temos uma família. Então tudo isso, nós temos Cristo, né, que nos ampara em todos os momentos. Quando a gente faz a abertura de um evangelho, né, uma leitura rapidinha, a gente se consola. Quando a gente fecha os olhos, respira calmamente para que a gente se sinta mais tranquilo. Isso também ajuda a gente a ter até mesmo a paciência, né? Beber um gole d'água, né, enquanto você está ali naquela ansiedade de resolver algumas situações. Então é bastante importante que a gente olhe para tudo aquilo que a gente também tem a agradecer. Não só, né, olhar para aquilo que está tão difícil. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Verdade. Acredito que quando a gente está cabisbaixo, nós estamos sem amparo. E quando a gente olha para o alto, né, um exercício até que a gente orienta para as pessoas estarem sempre de cabeça erguida, isso significa que o cérebro entende que ele oxigena de uma outra forma, né? Ele não interrompe aqui a nossa respiração enquanto a gente está de cabeça baixa. Então, por isso é importante a gente sempre estar olhando para cima, né? Olhando para o alto, até porque simbolicamente a gente acredita, né, que Deus está no alto, mas na verdade Deus está em nossos corações. E aqui ele começa a frase que eu acredito bastante interessante para o momento. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Então, eu acredito que a gente tem que olhar muito para as virtudes que a gente precisa construir e aprender, né, nesse momento. Olhar para o passado. Eu acredito que nessas semanas todos tivemos aprendizado, né? Foram muitos. Se você perguntar para as pessoas próximas, desde as crianças até os mais velhos, todos vão te dizer qual foi o aprendizado. E então eu acredito que a gente tem que ter coragem para nos fortalecer para esse futuro que vem vindo aí, bem diferente daquele que nos deixou, eu acredito. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo, para que a gente seja cristão, para que a gente olhe para as palavras do Cristo, que nos consola, que nos conforta, e para que sigamos ela da melhor forma possível, independente do nosso momento, para que a gente se fortaleça nas nossas preces, nas nossas orações. Eu acredito que ainda tem um tempinho, então eu vou falar aqui sobre o Evangelho no Lar, que é esse evangelho que a gente faz aqui, mas a gente pode se estender ele ao nosso lar. Nós temos um folhetinho que orienta o Evangelho no Lar. Eu acredito que algumas casas espíritas têm, a gente tem aqui, mas ainda vocês não podem ter esse acesso, mas existem alguns evangelhos que têm essa orientação, ou no final, ou no início dele, roteiro do Evangelho no Lar. E eu vou dizer rapidamente para vocês o porquê que a gente deve fazer o Evangelho no Lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, a qual possibilita compreendê-la em espírito e verdade,
facilitando assim pautar nossas vidas à vontade do Mestre. Criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas para que os mesmos despertem e acentuem o sentimento de fraternidade e que deve existir em cada criatura. Pelo momento de paz e de compreensão que ele oferece, unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila. Tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado. Higienizar o nosso lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil influência dos mensageiros do bem. Ampliar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos para oferecê-los com maior segurança a outras criaturas. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, esse é o motivo pelo qual a gente faz o Evangelho no lar. Quais são as sugestões, né? É que a gente escolha um dia e o horário da semana, que a gente cumpra esse dia, esse horário, sempre que seja o mesmo horário. A gente leia, né, um capítulo do Evangelho, uma partezinha do Evangelho, ou até mesmo algum dos livros de Chico Xavier, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. São livros bastante interessantes de a gente abrir e fazer uma leitura rápida de um capítulozinho, que eles são bem pequenos e eles assim nos traz bastante conforto nas suas palavras. A gente pode fluidificar a água, colocar uma água para que ela seja fluidificada durante a nossa oração em família. Não necessariamente em família, se algum integrante faltar, o Evangelho pode ser seguido, tá? Você pode fazer ele sozinho, se quiser. E hoje ainda, com a tecnologia, a gente pode fazer em uma videochamada com alguém da família, que possa estar longe, e fazer o Evangelho, né, à distância, junto com os nossos amigos, familiares, enfim. Então há essa possibilidade também, tá? Aí no final a gente faz uma vibração, vibrando para todas as pessoas, para todos no geral. Eu acredito que a gente tem que deixar o nosso egoísmo e não pedir só para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos lares e para os nossos familiares. Nós temos que abrir mais os nossos corações e fazer orações para o mundo, na verdade, né? São tantas as pessoas que precisam de orações. Então eu vou fazer as vibrações conforme eu orientei, eu falei aqui com vocês, lembrando, né, de tudo aquilo que a gente pode estar agradecendo, levando essas vibrações amorosas. E no finalzinho eu vou colocar uma musiquinha. Uma dica bastante interessante é quando a gente for fazer o Evangelho, por exemplo, no caso hoje às 20 horas. Às 19 horas, às 19h30, já desligar a televisão, já colocar uma musiquinha para que esse ambiente já se prepare para o nosso Evangelho. Caso você faça sozinha, pede para os integrantes da casa diminuir os volumes da televisão e vai para o seu lugar para que você possa fazer com mais intimidade, né? Porque é um momento de encontro com Jesus. Tá? Então eu vou fazer as vibrações e em seguida eu vou colocar a música para a gente finalizar aqui, tá? Bom, então neste momento, com os nossos corações pacificados, fortalecidos, harmonizados com Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, vamos vibrar e desejar aos nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Juntos, elevemos nosso pensamento, mentalizando Jesus, com as suas mãos abertas em nossa direção, em direção ao nosso planeta, derramando muita luz e paz.
unindo-nos como irmãos que somos em laços de profunda paz e de amor. Que essa imensa luz ilumine mentes e corações, para que a paz seja estabelecida entre todos os povos, em todos os lugares do nosso planeta. Que essa luz se faça presente especialmente sobre o nosso Brasil, sobre nossos governantes, nosso povo, e que todos recebam, através dessas ondas de paz, amor e esperança. Que essa luz se faça mais forte e penetre todos os lares, no nosso também, iluminando e protegendo nossos queridos, familiares e amigos, higienizando todo o ambiente, deixando nele somente vibrações amorosas. E assim, vamos vibrando também por todos os necessitados, doentes e sofredores, encarnados e desencarnados, que todos possam receber a paz desta oração, à luz do amor de Jesus. Vibramos pelos jovens e pelas crianças, pelos idosos e por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua bondade, Senhor. Vibramos por nossa casa espírita, que nos acolhe amorosamente, por todos os seus trabalhadores e assistidos, por todos os coordenadores e dirigentes. Que Deus os abençoe em seus propósitos no bem. Rogamos agora, Senhor, por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina, que possamos reconhecer e combater em nós a causa primária da cólera, que é o nosso orgulho, nosso egoísmo, e nos esforçamos para desenvolvermos a humildade e o amor, pois a cólera nada resolve, só altera nossa saúde e compromete nossa própria vida. Permita, Senhor, que neste momento nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam depositados os medicamentos necessários para nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. E assim, agradecidos e pacificados, vamos encerrando as nossas reflexões de hoje. Que possamos manter a paz em nossos corações, tendo sempre em nossas ações sentimentos de bondade e de compreensão e muita paciência. Permaneça conosco, Mestre Jesus, que assim seja.
Boa noite, até domingo às 20 horas.